Boa noite, boa noite. Só ver aqui. Boa noite, boa noite. Vamos só aguardar aqui um bocadinho, enquanto as pessoas vão chegando. E hoje nós vamos fazer, é o quarto dia que vamos fazer a leitura deste livro, Encontre o Seu Lugar no Mundo, da Ana Patrícia Chagas. E nós vamos hoje começar um novo capítulo, que é o capítulo que começa aqui na página, eu espero que já muita gente tenha o livro, na página 28, que é uma introdução ainda, e que começa com uma dedicatória do Roberto Crema, que foi também mentor da Ana Patrícia Chagas, que diz assim: cada ser humano carrega um baú de memórias do seu clã, os passos discretos dos antepassados, a própria árvore genealógica com raízes encravadas no interior da alma. Roberto Crema, que é retirado do Poder do Encontro. Ele é o criador da Universidade da Unipaz, Roberto Crema, no Brasil. E Ana Patrícia diz assim: este livro dá vida ao meu desejo de compartilhar os resultados da minha caminhada pessoal, com todos os seus percalços, descobertas e transformações, diante do impacto disruptivo que as constelações familiares tiveram sobre mim, sobre a minha vida e, consequentemente, sobre o meu trabalho. Na maioria das vezes com mulheres de todo o Brasil e também espalhadas em dezenas de países nas últimas 2 décadas. Olá Cecília, bem-vinda. Bem-vinda, minha querida. Estamos na página 28. E então, hoje vou tentar ler espaçadamente. Algumas de vocês já sabem que eu estou com alguns problemas de saúde, mas eu estou aqui e vou tentar ler. É provável que de vez em quando tenha que beber água para acalmar a minha garganta, ok? Mas é com todo o humor que eu estou aqui para ler. Boa noite, minha querida. Boa noite. É com todo o amor que eu estou aqui e a ler este livro, tá bom? Então, continuando. As constelações familiares chegaram até mim quando eu já tinha iniciado o meu trabalho como terapeuta. São uma ferramenta terapêutica, sistémica ou fenomenológica que foi organizada e difundida pelo filósofo alemão Bert Hellinger, utilizada em muitos países do mundo, nas áreas de clínica, educacional e no Brasil de forma pioneira também na área jurídica, entre outras. Existe no Brasil já o direito sistémico, que é uma forma de conciliar, de conciliação mesmo. Muitas vezes as coisas não chegam sequer à barra de julgamento, porque é tratado o problema na raiz, o que é diferente daqueles processos de conciliação que nós temos aqui em Portugal, que apenas tratam o superficial e não na profundidade, como é feito através do direito sistémico. Então, o seu grande potencial é perceber e tratar os indivíduos como parte dos seus sistemas familiares, ou seja, nenhum indivíduo é visto de forma isolada, mas leva-se em conta o contexto familiar
e especialmente das interações, comportamentos e o impacto de tudo que ocorre entre as pessoas. E o que é que essas técnicas traz de revolucionário e muitas vezes até de polémico? É a maneira como revela a conexão do nosso comportamento com os nossos ancestrais, incluindo aqueles com os quais nem convivemos ou nem conhecemos, ou histórias de vida que nunca nos foram contadas. Então é interessante que nós às vezes temos ligações e estamos inconscientemente com padrões de lealdade sistémica a pessoas na nossa ancestralidade que nem conhecemos e as histórias das quais nem sabemos, mas estamos a honrar esses comportamentos. Além disso, são uma técnica, e vamos ver isso ao longo da leitura, ao longo do livro. Além disso, são uma técnica muito rápida e profunda, cirúrgica, que revela os chamados movimentos da alma, ou seja, comportamentos que nos parecem invisíveis no cotidiano, mas, quando revelados pela técnica terapêutica, impactam, comovem, chocam e geram grandes transformações. E aí podemos fazer a ressignificação, não é? Os principais resultados estão na direção de profundas reconciliações e entendimentos de conflitos muito antigos, ou vistos, por exemplo, como sem solução, por milhões de pessoas e famílias ao redor do mundo. Isso se dá, em grande medida, por auxiliar as pessoas a fazerem um processo interno de assentimento diante dos acontecimentos, diante dos traumas, diante das situações dolorosas que vivenciam, ressignificando-as, como é óbvio. A partir desse processo, os eventos difíceis que foram vividos ganham um lugar na alma daqueles que os sofrem, desencadeando um movimento de inclusão de pessoas, situações e acontecimentos da sua própria história. Falarei mais detalhadamente sobre isso nos capítulos deste livro, explicando inclusive a técnica e os seus efeitos. Olá Sónia, bem-vinda, boa noite. Eu considero as constelações familiares uma terapia do invisível, porque nos conduzem a enxergar, a ver o que está por trás dos nossos comportamentos e entendimentos que temos sobre eles, as intenções ocultas, não expressas, além dos vínculos profundos da alma com outros membros familiares excluídos, por exemplo, vínculos dos quais não temos sequer consciência. Isto arremessa-nos para além de nós mesmos, na direção da nossa alma coletiva e daquilo que em nós foi herdado e, contudo, permanece ativo. Boa noite, Sónia. Boa noite, Maria Francisca Rocha. E reparem, o que é no fundo a sistémica? A sistémica ela é um conjunto de destinos em que as pessoas estão todas interligadas a um campo. E esse campo, nós sentimos, através desse campo, sentimos a influência da alegria, da dor, dos pensamentos. Aliás, Rupert Sheldrake, ele fala mesmo nos campos morfogenéticos e na transmissão de várias ondas de informação através desses campos morfogenéticos. A mesma coisa, boa noite Maria, muito obrigada. A mesma coisa se passa no campo da sistémica, não é? Nós estamos todos ligados por um conjunto de destinos e por isso é que nós estamos sempre a ir na direção da nossa alma coletiva, como diz aqui a Ana Patrícia, e daquilo que em nós foi herdado e que temos fios que nos ligam a isso mesmo e que permanece ativo. Às vezes coisas que nós nem sabemos que foram assim, ancestrais que nós nem soubemos, nem sabemos nada deles e nós permanecemos ligados nesse campo. Então, a partir do momento em que nós ganhamos corpo físico, nós vamos
relacionando-nos com aquilo que está à nossa volta, não é? E é através desses relacionamentos que nós vamos construindo quem nós somos. E nessa construção de quem nós somos, muitas vezes nós vamos priorizar, ou seja, todos os relacionamentos eles têm algo para nos impactar, têm algo para nos ensinar, ok? Mesmo que nós achemos que não, os relacionamentos eles vêm sempre para que nós possamos evoluir em alguma coisa. E nós vamos, pode ser até o vendedor da esquina que passe, há sempre aqui alguma coisa, há uma diretora, etc. Pessoas que nós esbarramos até sem prever. E então, como é que nós percebemos esses relacionamentos? Nós percebemos esses relacionamentos, ainda que sejam um contacto fortuito, através da nossa história. Porque é sempre na nossa história que nós temos armazenado as nossas feridas emocionais, feridas inconscientes, e são essas feridas que vão dar riqueza à nossa história. São essas feridas que nos vão mostrar exatamente como nós precisamos nos doar aos outros e da forma como nós vamos servir os outros. Então, é disto que se trata a sistémica, é que mesmo a nossa história, na nossa história não está apenas aquilo que nós sabemos sobre ela, mas também aquilo, o tal conjunto de destinos que chegou até para nós hoje termos vida. Há uma série de pessoas antes de nós que disseram sim à vida. E então a nossa história, ela é também a história das pessoas que vieram antes de nós. E algumas de vocês sabem, Carla Pereira, bem-vinda. Algumas de vocês sabem que eu neste momento estou com problemas de saúde e, curiosamente, eu estava a fazer um processo de lealdade sistémica. Aquilo que eu tenho neste momento foi exatamente aquilo que a minha mãe teve antes de morrer. Aliás, depois ela morreu mesmo com cancro no pulmão, mas começou com um enfisema exatamente como eu comecei agora, com falta de ar, etc. Então tudo, mesmo que às vezes a gente não perceba, aquilo que nós rejeitamos, aquilo que nós não quisemos, não aceitamos, que nós criticamos, que nós apontamos no dedo, depois mais tarde nós vamos honrar de forma sistémica. Mas continuando, então na página 31, para quem já tiver aí o livro, quiser ler juntamente comigo. Quero compartilhar com você a minha prática como terapêutica sistémica, consteladora familiar, oferecer algumas ferramentas que as minhas milhares de alunas e centenas de coaches utilizam e contar que aquilo que eu tenho escutado de tantas pessoas ao longo deste caminho são relatos de resultados emocionantes, de transformação e cura, e histórias que me enchem de gratidão e propósito. Priscília, bem-vinda. Atribuindo nos últimos anos o olhar sistémico às questões mais frequentemente trazidas até mim por milhares de mulheres, compreendo o tão discutido e necessário empoderamento feminino ganha então um caminho completamente diferente, um caminho interno de reconciliação e apropriação da nossa origem. Essa reconciliação, ela nasce principalmente da cura da relação com aqueles que vieram antes. Sejam os pais, as avós, as bisavós, os bisavós. E de forma especial para nós mulheres, a cura da relação com a nossa mãe e com toda a nossa linhagem feminina. Além do seu padrão e da forma específica de expressar o feminino no mundo. Este caminho que vou mostrar é o mesmo que precisei trilhar quando vivi a maior crise existencial de toda a minha vida até hoje. Que desencadeou essa crise foi a doença da minha mãe, um câncer que durou 8 longos anos, difíceis e importantes anos até à sua morte.
um mês antes que eu completasse 30 anos. Eu estava despedaçada. Depois de ter atravessado toda a doença, enfrentando a morte ao lado dela, estava com um casamento em crise, um filho pequeno que eu tanto amava para cuidar e sentia-me perdida e muito infeliz. Naquele momento, a voz da mulher em mim emergia com toda a força, dizendo: olha para ti mesma. Faça algo por você. Encontre uma maneira de se fazer feliz. Eu precisava de achar uma direção e precisava de ser melhor para o meu filho. Só isso me importava naquele momento. Porém, ainda não tinha compreendido que para ser melhor para o meu filho, precisava percorrer um caminho antes. Essa jornada era sobre mim e era para dentro de mim. Quem aqui já não vivenciou isto? Rosa Valido, bem-vinda, minha querida. Daniela Batista, bem-vinda. Então, isso é exatamente também o que eu estou a fazer, é um grande caminho para dentro de mim, não é? Porque esta doença que apareceu agora, do pulmão, pulmão é tristeza. Além de ser uma repetição daquilo que foi que originou a morte da minha mãe, o pulmão representa a tristeza, representa que o ambiente que à nossa volta é tóxico. Então, quando nós adoecemos do pulmão, há que ir olhar não só essa parte, a parte sistémica, aquilo que eu estou por lealdade sistémica a fazer aquilo que a minha mãe fez, mas também ver qual é a tristeza que está aqui, o que é tóxico para mim. Então é um caminho, antes de mais, de ir para mim, sobre mim e para mim. Não obstante, eu quis estar aqui hoje, apesar de eu estar a fazer muito poucas coisas esta semana, mas eu hoje já consigo falar um bocadinho melhor, com toda a medicação e corticoides que estou a fazer, e consigo estar aqui e estou aqui com muito carinho, mas também achei importante partilhar o que me está a acontecer, porque isto está-me a mostrar uma série de coisas e está-me a permitir praticar em mim uma autocura, não é? Além de que, como também algumas de vocês sabem, eu sou fumadora. Então, eu desde que entrei na urgência, desde segunda-feira desta semana que passou, que não fumo. E eu sou uma fumadora de um maço de tabaco por dia, de cigarrilhas. Portanto, estou muito feliz com isso também, não é? Mas, às vezes, esse caminho de volta para nós é-nos permitido pelas coisas que nos acontecem, que são uma bênção. Apesar de, aparentemente, parecerem complicadas, mas não deixam de ser uma bênção, não é? Porque nos permitem fazer um caminho de volta, recuperando a alma coletiva e recuperando a alma individual. Perdão, que eu vou ter que beber um bocadinho de água. Então, voltando ao livro. Página 32. Perdão. Fui atirada neste movimento em busca de mim mesma, ao mesmo tempo que tinha que escrever a minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, cujo título era Maria Madalena, o feminino na luz e na sombra, que é outro livro da Ana Patrícia Chagas, muito interessante, por sinal. Eu também estava iniciando o meu primeiro grupo terapêutico para mulheres como psicóloga e lidando dentro de mim com uma profunda dor do luto pela perda da minha mãe. Esse foi o primeiro de centenas de grupos terapêuticos para mulheres que criei e depois se chamaram Círculos de Mulheres. Neles aprendi, compartilhei, mediei conversas, vivi experiências tão significativas para e com as mulheres que fui levada a buscar novas ferramentas e possibilidades, novos olhares sobre o ser humano. Foi nesse caldeirão de aprendizados que fui levada a procurar novas ferramentas e possibilidades. Elaborei todas as grandes
e significativas alegrias e permissões que a minha mãe me deu na vida. Ao mesmo tempo, ressignifiquei todas as dificuldades que tinha vivido com a doença e a morte dela. Mergulhei simultaneamente nos estudos sobre o feminino, fora e dentro de mim, em uma intenção de reflexão sobre ser mulher a partir da minha relação com a minha mãe. Quem é que já se questionou o que é ser mulher a partir da relação com a nossa mãe? Falem aí no chat, por favor. Gostava muito de saber se vocês, que relação é que têm com a vossa mãe? É de luz? É de sombra? É de crítica? É de amor? É de conflito? É de mágoa? Enquanto escrevo este livro, completo quase 2 décadas de trabalho com mulheres por todo o Brasil e diversos países no mundo. Nos últimos 4 anos, através do meio virtual, esta escuta de mulheres ficou ainda mais intensa e cresceu incrivelmente por conta da divulgação online do meu trabalho. Escutando milhares delas, descobri a relação da mulher que temos com a nossa mãe. Às vezes é de luz, outras vezes é de sombra, umas vezes é de amor e também de muitos conflitos, de culpas e queixas, de mágoas para muitas de nós. As relações entre mães e filhas são um tecido afetivo mais belo e delicado, complexo e multicolorido, pleno de significados opostas, quase completamente. Já vou comentar essa tua frase, Sónia, muito obrigada pela tua partilha. Sobre o qual nasce a nossa própria identidade e sobre o qual depositamos o nosso olhar para a vida. A nossa identidade feminina é uma colcha de retalhos. Somos constituídas de um pedaço enorme da nossa mãe, retalhos grandes das nossas avós, materna e paterna, e outros tantos pedaços de tias, madrinhas, irmãs, primas, cunhadas, sogras, incluindo vizinhas, amigas da mãe, babás, empregadas domésticas e outras tantas dedicadas mulheres que possam ter habitado na nossa cena familiar. Nossa alma feminina é coletiva e foi construída por muitas mãos. A relação com a minha mãe é de conflito e de mágoa, diz a Maria Rocha. Rosa Valido, há um tempo atrás, nas terapias do projeto A Mãe, foi muito libertador e desafiante. Deixem-me ver isto andou. A Sónia Luísa, opostas quase completamente. Relação com a minha mãe é de conflito, a Maria Francisca Rocha. Rosa Valida, há um tempo atrás era, caramba, perdi as mensagens. Era uma relação de amor-ódio. Hoje olho para ela com compaixão. Paula Cordeiro, boa noite, Sofia. Para mim ficou uma das primeiras coisas a tratar das terapias do Projeto A Mãe. Foi muito libertador e desafiante. A minha relação, por exemplo, com a minha mãe sempre foi uma relação de conflito, até porque eu estava fora do meu lugar, não é? Há 3 leis na sistémica, uma delas é o pertencimento, não é? Outra, e às vezes nós temos exclusões, outra é a reciprocidade entre dar e receber, e outra é a hierarquia, que é uma questão de precedência. Nós filhos, às vezes por lealdade sistémica, por sofrimentos que vemos, por coisas que não são faladas, ocupamos um lugar que não é nosso. Ocupamos um lugar de lealdade, também nós vamos sofrer, também nós vamos... só que isto é um processo inconsciente. Claro que depois o nosso consciente diz-nos assim, eu vou ser diferente, e eu vou ser tudo aquilo que eu rejeito, e que isto é exclusão, que eu rejeito, que eu não sei o quê. O que é que acontece?
Eu, para rejeitar alguma coisa, eu tenho que estar com o foco naquilo que eu quero rejeitar. E quanto mais eu quero rejeitar, mais o foco. Então, uma das coisas que este livro permite, e é com as relações sistémicas mais ainda, é nós podermos dar um significado a tudo isso, com amor e gratidão. Quando nós temos as relações de conflito, deixando com elas as histórias delas, deixando com elas os sofrimentos delas, os amores, nós não sabemos, mas a verdade é que nós, de alguma maneira, estamos ligadas no tal conjunto de destinos, ok? A família biológica, todos os nossos antepassados são importantes, porque nós trazemos não só o corpo físico, mas nós trazemos também a parte emocional, as dores. Então é muito importante darmos um lugar a tudo isso no nosso coração, sem julgamento, do jeito que foi, da forma que foi, porque se nós pensarmos, nós hoje, a maior parte de nós que estamos aqui hoje somos mães. Nós não partilhamos com os nossos filhos as nossas dores, as nossas... Olá, Fernanda, bem-vinda. Não partilhamos as nossas dores, não partilhamos os nossos medos, não é? Mas eles sentem no campo, eles sentem sistemicamente tudo aquilo que nós estamos a passar. Então, também foi assim. E há muita coisa que são segredos, que se oculta, mas que passa no campo. Então a nossa alma coletiva, a nossa alma como mulheres é, eu não sei que horas são, 21h50. A nossa alma, ela é um destino. Imaginem que eu sou esta e atrás de mim está uma série de... No entanto, só a mim é que me vê. Se eu estiver de lado é que conseguem ver, mas eu sou esta e atrás de mim, deixem ver se dá para pôr aqui, vem uma série de mulheres que vieram antes. E, no entanto, só me veem a mim. E assim é a nossa linhagem. Por aqui fora. Então, página 33. Eu vou ler mais um bocadinho. Creio que ainda dá tempo. Eu não sei quanto tempo, estamos com 27 minutos de live, ainda dá tempo. Então, conectando-se com os saberes do passado. A menina em nós aprendeu silenciosamente sobre si mesma, olhou para si mesma, observando e escutando as mulheres que estavam ao seu redor, ou aprendeu e cresceu com a sombra da ausência delas, em outros casos. Como é que vocês aprenderam? Com as histórias que ouviram? Como é que eram as relações do feminino nas vossas casas? Vocês ouviam histórias das mulheres antes de vocês? Ou simplesmente não se falava? Vocês escutavam as mulheres falavam sobre as suas dores, sobre as suas vidas, havia uma partilha e uma interajuda entre mulheres, ou simplesmente a presença do feminino estava completamente retirada de cena? Não havia interajuda no feminino. Como é que foi? Como é que foi na vossa infância? Mas nós nos esquecemos disso. Essa é a grande questão da forma coletiva. Estamos, em alguma medida, desconectadas das mulheres que vieram antes de nós, que povoaram o nosso imaginário, que trançaram os nossos cabelos, que curaram os nossos machucados nos joelhos. Esta é a grande questão. É que nós estamos desconectadas. Rosa Valide, sim, sempre ouvi histórias das minhas avós e bisavós. Que bom, que maravilha. Por isso tu és a mulher tão linda que és, não é? Com um empoderamento do feminino fantástico. Porquê? Porque tens o teu feminino enraizado.
Então estamos distantes das histórias e da maneira de viver das mulheres que nos alimentaram. Houve uma grande ruptura histórica, cultural, tecnológica, relacional, comportamental, intelectual e emocional. Existe uma percepção de que somos, nós mulheres do mundo contemporâneo, melhores em tudo. Existe esta percepção que nós agora somos melhores em tudo. Cristina Costa, bem-vinda, querida. Temos mais autonomia, mais recursos, mais saberes, mais conhecimentos, etc. E, de facto, temos mais recursos, mais aprendizados importantes nos dias de hoje. No entanto, assumir, porém, todo o saber e autonomia que temos não invalida o saber das nossas antepassadas. Nós ainda precisamos conhecer como as nossas mães, as nossas avós, bisavós viviam, para reaprendermos com elas as coisas simples que parecemos não conhecer. No fundo é pararmos de estar tão desconectadas de quem veio antes de nós. Muitas vezes os vínculos, a capacidade de amar, de sermos amadas, a conexão com os nossos corpos femininos, a conexão com a natureza, a sabedoria pela cura das ervas, a paciência, o confiar na vida, a intuição instintiva, o estar entre mulheres de forma colaborativa, as comidas, as bênçãos, os filhos, o parir e por aí vai. Nós precisamos de nos religar a tudo isso. Muitas de nós olhamos para o passado com distanciamento, emocionalmente desconectadas e desinteressadas. Ou permanecemos vinculadas de modo inconsciente a comportamentos dessas mulheres, mas temos críticas severas e julgamentos. Ou rejeitamos o modo de vida e os saberes. Achamos que são ultrapassados. Achamos que são coisas mágicas e percebidos quase como infantis e que norteiam o modo de vida, as crenças, as relações das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós e que em algum instante também vão nortear as nossas, porque nós estamos ligadas por fios. Nós, tudo o que nós somos é um conjunto de destinos. A partir do momento em que nascemos, nós estamos ligadas a esse conjunto de destinos. Porém, permanecemos precisando delas por tudo, pelo reconhecimento de quem somos, pelo profundo sentido, pelos múltiplos significados subjetivos da nossa alma, pelo enraizamento da nossa própria história, para trazermos autoria e singularidade às nossas escolhas na vida, independentemente de até onde chegamos e o que conquistamos. Precisamos das referências da nossa mãe e das mulheres do nosso clã, como um caminho que nos leva de volta para nós mesmas, para quem somos, para a nossa própria alma. Elas são o caminho do entendimento e compreensão sobre quem somos, sobre muito do que fazemos, sobre como fazemos as coisas e até mesmo por que fazemos. Não somos assim porque somos e pronto. Temos uma história oficial que nos foi narrada de forma consciente pela nossa família e que compõe a nossa biografia, mas também temos uma história oculta, cuja trama inconsciente envolve a nossa mãe, o nosso pai, os pais, as famílias de cada um deles, os destinos trágicos das famílias, aqueles que foram excluídos, os segredos, as vergonhas, os fracassos, aquilo que não foi revelado. A nossa história oculta feminina envolve, sobretudo,
a forma como as mulheres que nos antecederam puderam viver, como tratavam os homens, como se relacionavam com outras mulheres, como olhavam para si mesmas e assim por diante. As nossas mães, provavelmente, viveram já na época da queima dos sutiãs, mas as nossas avós viveram muito antes disso e as nossas bisavós também. Como é que elas falavam? Como é que elas se expressavam? Como é que elas tinham voz dentro da família? Quais os filhos que perderam? Falou-se sobre esses abortos? Falou-se sobre essas amarguras? Quantas exclusões existiram aí? E os amores proibidos, como estão? Como foram? Então, é por causa dessa postura em relação às mulheres do nosso passado que muitas de nós fomos levadas para longe da possibilidade de mergulhar mais fundo no entendimento de quem somos, do lugar de onde viemos e das nossas aparentes impossibilidades. Através das constelações familiares, podemos ter acesso a informações de várias gerações de mulheres que nos antecederam nos nossos próprios sistemas familiares. Nos possibilita também reconectar esse fio invisível que nos liga a elas e nos traz de volta o sentimento de pertencimento, que é uma das leis da sistémica, uma das leis do amor, de Bert Hellinger, e a segurança sobre quem de facto somos. Temos a oportunidade de aprender sobre a forma como puderam se expressar ou sobre a dominação que fez com que se calassem. Tomamos consciência das dinâmicas familiares que não permitem que elas se sentissem vistas e escutadas. Escutamos o que não foi dito, as dores desse lugar de invisibilidade em que muitas viveram. Escutamos os seus dramas emocionais, a perda de filhos, os silêncios, as vergonhas, os abandonos, as traições, os desencontros amorosos, as raivas, as exclusões. Tudo isso habita no nosso campo familiar e tem um lugar na nossa própria alma feminina. Mora dentro de cada uma de nós. Como diz a Ana Patrícia, a nossa alma feminina ela é coletiva e é construída por muitas mãos. Encontramos então dentro de nós a mesma dor desse silenciamento e daquilo que não foi dito. Esses mesmos registros que afetaram profundamente essas mulheres ainda ecoam e afetam profundamente as nossas vidas de hoje. E são também esses registros que originam certos comportamentos incompreensíveis em nós, que impactam a nossa alma e a nossa forma particular de ver a vida hoje. Comportamentos para que nos defendamos de algo que nem sequer vimos, que nem sequer enxergamos, ou repetições de modelos que rejeitamos profundamente. Isso impede-nos de seguir adiante ou faz-nos permanecer paralisadas e sofrendo. Surpreendentemente, ao conectarmos com a nossa linhagem feminina de forma consciente e bem conduzida, irrompe em nós uma poderosa força surgida das dificuldades enfrentadas por elas, do caminho que as nossas antepassadas trilharam para cada sofrimento e obstáculo vivenciado. Olhar para elas e dar um lugar a tudo dentro da nossa alma, dentro da nossa própria alma. Quando nos tornamos conscientes da nossa origem, ao colocar a luz da nossa consciência sobre o nosso campo familiar, podemos ser invadidas pela resiliência, pelo amor, pela alegria, pela ousadia, pela força intuitiva ou instintiva dessas mulheres. Porque é também dentro de nós que reside a mesma força amorosa de tantas gerações. A alegria por servir e a confiança na vida. Luz e sombra nos habitam.
E eu parava aqui hoje a leitura e foi exatamente isso que eu tomei consciência esta semana. Quando tive esse problema foi o eu fumar já de si era uma lealdade, porque a minha mãe também fumava, e a doença foi também uma lealdade sistémica. Olhando para isso e dando a tudo isso um lugar no meu coração, na minha alma, eu ganhei força. Ganhei força para respirar novamente e ganhei força para não fumar, apesar de todo este problema com que estou, apesar de estar com bombas, etc., e toda a medicação que estou a fazer, mas ganhei força e resiliência, muita resiliência. Então, como é receber, como é para vocês dizer: mãe, eu aceito ser exatamente como tu és? Experimentem dizer isso, tomem isso no vosso coração, deem um lugar à vossa linhagem. Leandro Coelho, bem-vindo. Deem um lugar a tudo isso no vosso coração, na vossa própria alma. E se eu continuando a melhorar, que eu acredito que sim, no próximo domingo voltarei novamente com mais uma leitura. Ficamos na página 36. Entretanto, gostava de saber até que ponto é que vocês estão a gostar desta leitura, se este livro é importante. Se a leitura assim está boa, se querem que... Isto faz-me lembrar como nós, quando era... Eu, pelo menos, tive isso quando era miúda. Sentava a ouvir as histórias que nos tinham para ler. Ui, é difícil para mim. O que é difícil para ti, Rosinha? Já sei o que é difícil para ti. Dizes a frase. Ok. Então, ainda que seja difícil, podem dizer: mãe, eu ainda não consigo, mas eu estou a tomar-te com amor e eu estou a receber-te no meu coração. Só que eu ainda não consigo dizer que sim para tudo. Experimentem. Cristina, minha querida, Cristina Costa Amaral. Então, eu já estou muito cansada, tenho que ir fazer a bomba. Agradeço a vossa presença e deixem os vossos comentários, por favor, sobre o que é este livro. Curiosamente, as pessoas que pediram o livro não as tenho visto aqui na leitura. Não sei o que é que se passa, não sei se já receberam os livros, se não receberam os livros. Deem o vosso feedback, tá bom? Desejo-vos a todos uma excelente semana e um resto de um bom domingo e até domingo da próxima semana. Um beijinho, até já. Um beijinho aqui também no Facebook. Fiquem bem.